Fala pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Então, olha só, você já assistiu a playlist de acentuação? Então, vamos começar agora a playlist aqui de ortografia, falando de alguns aspectos ortográficos que aparecem na sua prova, pelo menos estão previstos aí no nosso conteúdo programático para você que vai fazer o concurso para os Correios. Isso mesmo, banca IBFC. Então, vamos lá, vamos começar aqui a nossa playlist de hífen. E aqui, pessoal, eu vou falar da regra que, no meu modo de ver, é a regra mais importante hoje quando se fala de hífen, porque é a que mais aparece envolvida aí em provas de concursos públicos, que é a regrinha que fala da tal da vogal, né? Na verdade, é o prefixo terminado em vogal átona. Dani, como assim? Calma, vamos devagarinho que a gente conversa sobre isso, tá? Só antes de eu te trazer toda essa explicação, te peço aí, deixa o like, dá um joinha aí, por favor, isso aí é importante para crescer aqui o nosso canal e para que o Prof. Dani possa trazer sempre conteúdo gratuito aqui para você. Já trouxe toda uma playlist de acentuação, vou trazer agora uma playlist de ortografia, depois vou trazer de análise sintática, enfim, a minha ideia é ir te ajudando aqui o máximo possível até a sua prova dos Correios, que é em dezembro, né, produção? Dezembro, né, agora de 2024. Então vamos lá que dá tempo de estudar e não esquece, português é peso 2, isso mesmo. Então, te prepara, é importante, tá bom? Então, vamos lá, gente. Olha só, vamos falar então um pouquinho do hífen e vamos falar desse tal de, né, vamos lá, prefixo terminado em vogal átona. Eu vou diminuir aqui um pouquinho para eu fazer algumas anotações, depois eu aumento para você, tá? Então, vamos lá, vamos colocar aqui do ladinho. Deixa eu pegar aqui o meu marcador, vou até aumentar um pouquinho. Olha só. Então a gente vai falar de uma das principais regras do hífen hoje, que é a regrinha que fala do prefixo. Então, ó, prefixo, tá? Mas é o prefixo terminado em vogal, e aqui é que vem o pulo do gato, tá? Muita gente erra porque para aqui, mas não é prefixo terminado em vogal, tá, gente? É isso que você tem que cuidar. Eu até peguei aqui um material, tá? Né? Mas os materiais, eles trazem isso, e aí depois o professor tem que sair fazendo várias observações, tá? Então entende a regra. A regra é assim, ó, prefixo terminado em vogal átona. Como assim, Dani? Prefixo terminado em vogal átona. Beleza. Para que você entenda essa regra de hífen, de utilização do hífen, antes de mais nada, você tem que entender o que é um prefixo terminado em vogal átona. Pois é, Dani, o que seria um prefixo terminado em vogal átona? Tá? Aqui a gente já tem alguns exemplos, então eu vou fazer o uso deles. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui o alto, vamos colocar aqui o ante, vamos colocar aqui o micro, poderia ser macro, poderia ser poli, poderia ser pluri, tá? E alto, ante, micro, são esses três que nós colocamos aqui, né? Tá, e vamos colocar o poli também, tá? Já que eu coloquei, falei, vamos, né, utilizar o poli. Olha só, pessoal, esses aqui são prefixos terminados em vogal átona. Dani, por quê? Pelo seguinte, vamos trocar a cor aqui, tá? Vamos pegar um azulzinho. Olha só. Vocês perceberam, primeiramente, que esses prefixos que nós estamos utilizando nessa regra, eles têm mais de uma sílaba. Ó, eles têm mais de uma sílaba. Então, te liga, a gente está falando de prefixos que têm mais de uma sílaba, tá? Aliás, por isso que eles terminam em vogal átona, tá? Por quê, Dani? Porque olha só, lembra, o que é uma vogal átona? A vogal átona é a vogal mais fraca da tua palavrinha. No caso aqui, né? Ela não é a vogal tônica. Como assim, Dani? Vamos lá. Esquece um pouquinho tudo isso que eu te falei. Lembra de separação silábica? Lembra? Então, vamos separar silabicamente esses prefixos? Vamos lá? Então, alto, olha aqui, ó. Alto. Ante, anti. Micro, micro. Poli, poli. Beleza até aqui? Até aqui tranquilo, né? Muito bem, então separamos silabicamente. Me diz aí, meu querido aluno, minha querida aluna, qual é a sílaba tônica de alto? É o au. Alto. Diante. Ante. É o an. Micro. Micro. De poli. Poli. Eu falo poli. Eu não falo poli, né? Não, é poli. Então, percebam, a sílaba tônica está ali na primeira, em todos os casos. Por que isso é importante? Porque a vogal tônica fica na sílaba tônica. Olha aqui, ó, vogal tônica A, vogal tônica I,
vogal tônica O. No caso do alto, a vogal tônica é o Azinho, né? O U é semivocálico, tá? Ou seja, todos esses prefixos terminam em uma vogal que não é a vogal da sílaba tônica. A isso nós damos o nome de vogal átona. Vogal átona. Vamos colocar de outra cor aqui também? Vamos lá. Tá? Então aqui, ó, vogal átona, vogal átona, vogal átona, vogal átona. Legal, né? Muito bem. Tá. E aí, Dani, agora a gente volta. Agora que tu sabe o que é um prefixo terminado em vogal átona, tá? Agora eu vou te explicar a regra, tá? Diz a regra o seguinte, pessoal, eu vou apagar ali aquele mais de uma sílaba, tá? Que eu acredito que você já tenha anotado, tá? Então vamos apagar aqui porque eu quero usar esse espaço. Olha aqui, ó. Vamos à regra. Qual é a regra, Dani? A regra é a seguinte, pessoal. Quando eu tiver um prefixo terminado em vogal átona, eu só vou utilizar o hífen nos seguintes casos. Primeiro caso, se o segundo elemento iniciar por H, tá? Então, o elemento que vem depois do meu prefixo, terminado em vogal átona, iniciar por H, essa palavra será hifenizada. Ou, se o segundo elemento, e aí vem o pulo do gato, olha aqui, ó, se o segundo elemento iniciar por mesma vogal que termina o meu prefixo, ou seja, ele vai iniciar pela mesma vogal átona que termina o prefixo, tá? Dani, como assim? Então, eu tenho um prefixo terminado em vogal átona, eu só uso o hífen em dois casos. Se o segundo elemento iniciar por H, ou se o segundo elemento iniciar por mesma vogal. Gente, se não for um desses casos, a gente vai juntar tudo para formar a palavrinha, tá? Então, olha que legal. Eu pego aqui anti mais inflamatório. Anti é um prefixo terminado em vogal átona? Sim, né? O izinho. Perceba que o segundo elemento inicia, ó, por, vamos pegar um marca-texto aqui, ó, inicia por mesma vogal que termina o meu prefixo. Mesma vogal que termina o prefixo. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, pessoal, tá? Isso, tá? Mesma vogal que termina o prefixo, tá? Muito bem, tá? Tirei um bichinho que aqui estava. Tá? Muito bem. Tem uma mosquinha chata aqui, tadinho, tá? Então, olha só. Eu tenho um prefixo terminado em vogal átona e o segundo elemento inicia por mesma vogal que termina o meu prefixo. Por isso que vai hífen em anti-inflamatório. Micro, olha aqui, ó. Micro, ele é um prefixo terminado em vogal átona. O segundo elemento inicia por O, que é a mesma vogal que termina o meu prefixo. Ah, Dani, então não é só vogal e vogal? Claro que não. Porque olha só o alto. Olha que legal o alto. Alto, né? É um prefixo terminado em vogal átona. O segundo elemento começa por vogal também. Mas dane-se, aqui não usa hífen. Por quê? Porque o E não é a mesma vogal. A palavrinha-chave aqui, pessoal, é o mesma vogal que termina o meu prefixo, tá? Bah, ô Dani, olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. Ah, eu gostava muito de sertanejo universitário, hoje eu não escuto mais, né, Dani? Mas enfim, escuta, sei, não te faz, tá? Mas olha só, então tinha uma música que o cara dizia assim, ó, coração receitou de 8 em 8 horas uma dose de anti-amor. Olha que legal, gente. É do Gustavo Mioto essa música, tá? Não que eu escute, né? Mas enfim, olha aqui, né? Anti-amor perante a gramática normativa seria tudo junto sem hífen. Por quê? Porque anti é um prefixo terminado em vogal átona. Amor começa por vogal? Sim, mas não é a mesma vogal que termina o prefixo. Por isso que anti-amor é tudo junto, tá? Autoestima, tudo junto por isso. Autoanálise, olha que legal. Auto, prefixo terminado em vogal átona, né? Tá? Segundo elemento começa por vogal, mas não é a mesma vogal, são vogais diferentes, tá? Por isso que aqui junta tudo em autoanálise. Tranquilo? Muito bem. Uma última observação. Eu te disse, essa aqui é uma das principais regras que nós temos de utilização de hífen. Isso aqui serve para auto, para anti, para micro, para macro, para poli, para pluri, para agronegócio. Por que agronegócio é tudo junto? Por isso. Agro é um prefixo terminado em vogal átona. Negócio não começa nem por H, nem por mesma vogal que termina o agro, por isso junta tudo, tá? Sem hífen, tá? Agora, olha só, né? Tá? Vamos imaginar que criaram um robô lá, anti-humano. Anti-humano seria com hífen, claro, porque o segundo elemento começa por H, tá? Agora, vamos lá. E se eu tivesse isso aqui, ó, gente? Eu tenho aqui a palavrinha, o prefixo ultra,
mais a palavrinha som. Aí eu quero formar ultrassom. Como é que eu formo ultrassom? Se você analisar, ultra é um prefixo terminado em vogal átona. O segundo elemento começa por S, não é nem H nem mesmo a vogal, ou seja, esquece o hífen. Tá aí agora, Dani. Agora tem um detalhe. Anota aí que essa regra é bem importante e cai em prova, tá? Olha só. Se o segundo elemento iniciar por R ou por S, então entende a regra? Eu tenho um prefixo terminado em vogal átona. O segundo elemento começa por R ou por S, a gente vai juntar. Só que ao juntar, nós vamos dobrar o R ou o S. Por isso que ultrassom hoje é tudo junto com dois S's. Por isso que a palavra contra-regra, olha aqui, ó, contra, né? Prefixo terminado em vogal átona. Regra começa com R, então tu já sabe, vai juntar tudo, né? Só que agora, como o segundo elemento começa por R, a gente dobra os dois R's. Por isso que contra-regra hoje é tudo junto com dois R's. Tá bom, pessoal? Curtiu? Já te digo, tá? Essa aqui é a primeira, mas é a mais importante das regrinhas do hífen que você tem que guardar para qualquer prova de concurso público. Vou falar mais um pouquinho de hífen na sequência, porque ele está relacionado a questões ortográficas, isso é importante, mas a gente vai trabalhar outras coisas também, tá bom? Então, de novo, se você gostou, deixa o joinha, quer contribuir com o trabalho do Prof. Dani, tá? Tem as formas de contribuição, tem os meus contatos aqui, caso você queira um curso completo de questões comentadas da Banca BFC, tá? Tem o link aqui no vídeo, tá? Vem com a gente, vem estudar com o Prof. Dani Marques, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, fica com Deus e compartilha com os teus amigos, com os colegas, com as pessoas que tu sabes aí que estão fazendo, se preparando para o concurso dos Correios, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, até a próxima, tchau.